Eu tenho dito aqui no Canal 10 que, além do trabalho técnico e tático, físico dos jogadores, aquele que é promovido, o melhoramento que é promovido pelos membros da comissão técnica, além desse trabalho, é importante que a questão emocional, até espiritual, esteja alinhada. Porque nós já vimos neste Campeonato Brasileiro, em algumas oportunidades, quando o Santos toma um gol, o time se desespera. Até quando toma uma sequência de ataques perigosos, o time parece que não sabe o que vai fazer. E ao longo da história, está comprovado, não só no esporte como na vida, que às vezes quando você está num momento de dificuldade, você tem que ter poder de superação, você tem que ter resiliência. E você precisa se mirar em grandes exemplos. Dentro dos times de futebol, geralmente você tinha um capitão, um líder, né, um jogador tecnicamente que fosse referência e no qual o restante do grupo confiava. O pessoal olhava para aquele jogador e falava assim, ou aquele jogador falava com o grupo, pedia para que todos, né, se movessem, davam um chacoalhão, ou então mesmo não falando, como eu estava dizendo antes, o grupo olhava para aquele cara e falava assim, ele está em campo, ele tem como nos ajudar, tem como resolver. E esse é um tema que eu tenho debatido também muito aqui, que é a falta de liderança, né? A gente vê muito esse comportamento dos jogadores e de membros da comissão técnica com frases feitas e tal, né? Essa coisa coach que está na moda hoje em dia, mas que todos os clubes fazem, né? Então, se fosse depender disso, provavelmente nós teríamos muito mais empates no futebol do que outra coisa. Então, é importante quando você tem uma liderança dentro do grupo. Se você não tem, o técnico tem que ter esse tipo de postura, e o Marcelo Fernandes tem se mostrado um cara capaz de aglutinar, capaz de trazer para o grupo um sentido de unidade. Mas o Santos foi em busca também de um exemplo externo, um exemplo de um campeão, que provavelmente não, quase que certamente, a maioria dos jogadores do elenco não conheciam profundamente a história do Oscar Schmidt, né? Que inclusive luta contra um câncer, né? Teve um tumor na cabeça. É, a última coisa que eu li a respeito que ele tinha meio que largado o tratamento para viver bem a reta final da vida dele, né? Sem medo do que virá pela frente, enfim, e que construiu uma das histórias mais brilhantes e bonitas do esporte brasileiro. E ele foi dar esse exemplo de vida para jogadores que são privilegiados, né? Hoje atletas que são privilegiados de jogar num clube como o Santos, apesar da dificuldade, né? Apesar do momento que o clube vive, muito por culpa deles, mas principalmente por culpa da falta de um ambiente que fosse favorável para que eles desenvolvessem bem o trabalho deles, né? E isso é culpa da gestão do clube. No aspecto esportivo, a gestão do clube do Andrés Rueda é péssima, é a pior que eu já vi, né? Até pior do que a do Pérez, infelizmente é preciso dizer, porque nenhum outro presidente conseguiu não classificar o time em 3 edições seguidas do Campeonato Paulista, brigar sempre para não cair no Brasileiro, aliás, brigou também para não cair no Campeonato Paulista, e eliminações bizarras em Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, time sem vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Então é uma bola de neve de negatividade que vai crescendo, 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 e que os jogadores não têm, via de regra, a capacidade até emocional de lidar com essa situação. Mas o Oscar deu uma prova de vida, né? Uma lição de vida, melhor dizendo, de um cara que ganhou tudo, né? Como atleta. Ele não jogou na NBA por um detalhe, é bem da verdade, mas fez sucesso internacional, jogou na Itália há muito tempo, sucesso com a seleção brasileira, e que usa o exemplo dele do dia a dia para inspirar outras pessoas. Eu espero que tenha inspirado bastante os jogadores do Santos. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram,
Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar com o meu amigo Marcão em loco, ou então solicitar a comodidade do delivery que ele entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, por gentileza se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também ajuda muito o nosso trabalho a ser cada vez mais reconhecido dentro do YouTube. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, melhor dizendo, compartilhe o link deste vídeo e de outros na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Ainda sobre a visita do Oscar, eu vi algumas matérias, li algumas matérias, mas eu vou recorrer aqui ao do Globoesporte.com, né, falando desta palestra que na verdade foi na quinta-feira, né, o Santos divulgou nesta sexta, o maior pontuador da história do basquete mundial. Matéria do Globo Esporte diz aqui: o ícone do esporte olímpico comandou um papo com jogadores e comissão técnica do Santos para falar sobre buscas por sonhos, família, treino e obstinação. Informações que estavam lá no site do clube. A palestra durou cerca de 1 hora. Tem a foto aqui, né? Aliás, as fotos nas redes sociais mostram os jogadores com um sorriso cheio, né? Pelo que consta, houve um momento em que ele levantou, os jogadores levantaram e aplaudiram o Oscar, né? Ele falou durante o encontro, o Oscar também comentou o diagnóstico de um tumor no cérebro e como foi passar por esse momento complicado da vida dele, né? Que muito mais importante, né? A gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, fazendo bem o nosso trabalho, né? E os jogadores entenderam certamente esta mensagem do Oscar. O Oscar, que para quem não sabe, para os mais jovens, eu dei sorte de ser de uma geração que viu talvez os maiores times da história do basquete brasileiro, né? Eu vi o basquete masculino do Oscar e de uma seleção que fez história em Indianápolis em 87 e vi a seleção feminina da Paula e da Hortência, né? Que eram duas jogadoras simplesmente espetaculares, né? E com outras grandes jogadoras ao lado delas, né? Para quem não sabe, foi no 23 de agosto de 1987 que o Brasil venceu os Estados Unidos por 120-115. Os americanos, depois desse jogo, começaram a repensar a possibilidade de usar profissionais em competições como Pan-Americanos e Jogos Olímpicos, né? Tanto é que o Dream Team é de 92, né? Esse jogo foi em 87. O Brasil, que foi campeão naquela oportunidade daquele Pan-Americano nos Estados Unidos, em Indianápolis, né, na terra dos caras, depois do Brasil estar perdendo, virou o jogo, uma sequência impressionante de cestas de 3 pontos, do Oscar principalmente, e do Marcel. Os campeões André, Gerson, estou até dando uma conferidinha aqui, né, porque eu não vou enganar vocês, eu não minto para vocês, Vitalino, Israel Pipoca, Guerrinha, Silvio, Marcel, Mauri, Oscar, Paulinho Vilas Boas, Cadum e o Rolando. Um time simplesmente espetacular e que, repito, surpreendeu a todos, né? Muita gente da crônica da época dava como favas contadas que em casa os americanos venceriam o Brasil. Foi mais uma prova de que não há possibilidade de você não superar aquilo que muitos dizem que é impossível. Vejam o jogo Santos e Bahia. A quantidade de colegas jornalistas que decretavam que o Santos iria tomar uma goleada do Bahia, iria perder, já tinha caído, né? Foram palpites que se basearam talvez na lógica. Eu costumo pautar muito as minhas coisas pelo coração, né? Pelo feeling, né? Eu também faço uma análise criteriosa, mas eu tenho um sentimento que me guia. Muitas vezes eu preciso passar isso para vocês, porque é uma verdade. E aquilo foi analisado, né? A vitória do Santos contra o Bahia, um negócio que surpreendeu muita gente, repito, inclusive uma boa parte da torcida do Santos, e naquela oportunidade em Indianápolis, se as pessoas dissessem antes, o Brasil vai estar perdendo lá, mas vai virar no final, acho que talvez só os jogadores e os familiares deles acreditassem. Então, nesse momento em que os jogadores do Santos ainda estão sob muita pressão, em que poucas pessoas acreditam neles,
É hora de juntar a experiência pessoal que eles têm com o que eles ouviram do Oscar, né? Transformar isso tudo em algo palatável, né? Bota tudo no liquidificador, bate, cada um faz a sua fórmula, põe na sua forma e transforma isso na motivação extra que o Santos vai precisar. Porque é uma sequência de fatos. A vitória contra o Bahia, neste sábado tem o treino aberto, que não vai ser um treino, vai ser um bate-bola, os jogadores vão treinar umas finalizações e lá a torcida vai abraçar, a Santos TV vai transmitir também, né? É mais para receber o calor humano, aquela energia. No domingo vai ter o corredor de fogo, vai ter toda aquela festa que as organizadas promovem, né? Com bastante energia, com aquele clima positivo. Então criou-se um ambiente, né? Claro que teve essa história aí do Salva Santos que inventaram e tal, mas a gente não pode entrar na pilha dos vascaínos, não. A gente tem que olhar para os grandes exemplos, como o do Oscar, do Marcel e de toda aquela seleção brasileira de 87. E, repito, pelos sorrisos nas fotos, imagino que os jogadores tenham tido um exemplo positivo. Até outro dia eu brinquei aqui, falei que era importante passar, até tiraram sarro, né? Teve gente que você está de brincadeira, ver filme do Rock, Um Domingo Qualquer, aquele filme do... É o De Niro, né? Acho que era futebol americano, se eu não estiver equivocado. Tem um monte de filme esportivo, né? Tem o Invictus também, né? História lá do rugby da África do Sul e tal. Tem vários filmes que são inspiradores, né? Para a vida, para o esporte, então nem se fala. Como as pessoas vivem em bolhas hoje em dia, talvez elas nem saibam da existência desses filmes. Aliás, uma vez eu entrevistei um lutador de basquete, lutador de boxe que nunca tinha assistido os filmes do Rock. Eu fiquei abismado com aquilo. Eu falei, cara, como é que pode, né? Mas pode. Podia, aconteceu, né? O cara falou, não, nunca vi. Eu falei, cara, você precisa assistir esse filme. Estes filmes, né? Porque todos são maravilhosos. Então, bons exemplos são para ser seguidos, né? Os maus exemplos, obviamente, a gente não segue, né? A gente segue os bons exemplos. E estes filmes e estas pessoas, personalidades que têm o que acrescentar, o que agregar como Oscar, são sempre bem-vindas. Então eu espero que a vinda do Oscar tenha realmente trazido um ponto de luz a mais para os jogadores do Santos se inspirarem, que isso se some à vitória tranquilizadora contra o Bahia. O Santos ainda está no Z4, é bom que se diga, precisa ganhar do Vasco, e com toda a festa da torcida, eu acho que energia positiva não vai faltar. É preciso convencer ainda alguns de que é necessário vibrar de uma outra forma, é necessário ter uma visão para o jogo, para o clube, nesse momento em que é muito mais importante gerar energia positiva do que se apegar na negatividade ou no pessimismo, né? A gente tem que ter isso na nossa vida, né? Sempre ser positivo, sempre acreditar na lei de ação e reação. O que você faz de bom para as pessoas volta para você, o que você faz de ruim para as pessoas volta para você. Isso é uma lei que demora, mas não falha, né? Quem é bom e promove o bem, recebe o bem. Quem é mal, né, e promove o mal, uma hora ou outra vai receber o mal, né? E não sou eu que estou dizendo isso. Grandes líderes espirituais já o disseram. O próprio Jesus Cristo falou, né? Deu a outra face, inclusive. Então, meus caros, eu aqui neste vídeo, usando essa inspiração gigantesca do Oscar, peço que todos tenhamos uma visão positiva, uma energia positiva, uma verdadeira Genkidama, para alguns entendedores entenderão, gerar um bom clima para o jogo do Santos contra o Vasco no domingo na Vila Belmiro. Tá bom, meus caros? Então era isso por hora, tá bom? Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.